Que bom mais uma vez aí, nesse domingo, a gente poder estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a declarar o teu amor pelo nosso Deus. Um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ampara, um Deus em que nenhum momento deixou de cuidar das nossas vidas. Amém? Pai, nós queremos dizer que nós te amamos, Senhor, e te agradecer porque nós podemos nos entregar nos teus braços. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos
chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem, Jesus, vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar, em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, o Deus, o som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui, vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Ó Senhor, Tu és o único nome que salva. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença e vem sobre nós e nos encha da Tua presença. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo. Fique agora com mais uma palavra do nosso. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Amém? Graças a Deus, porque nós estamos aqui para mais uma vez meditar na palavra do Senhor, para poder buscar na palavra do Senhor o entendimento, a direção e a orientação para a nossa vida. Eu creio que Deus é um Deus que tem falado com a nossa vida, com o nosso coração, é um Deus que tem nos ministrado, e eu creio que mais uma vez
Deus há de falar ao meu coração e ao seu coração também. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é a lei da vida versus a lei do pecado. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, verso 15 a 25. Romanos, capítulo 7, verso 15 a 25. Amém? Eu quero aguardar você um pouquinho até você abrir aí a sua Bíblia. E nós vamos estar meditando na palavra. Amém? Para você que está chegando agora, Romanos capítulo 7, versículo 15 até 25. Vamos lá? Amém? Romanos 7, 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É muito interessante esse texto e algo que Deus tem falado comigo. Eu confesso que no domingo de manhã, domingo passado de manhã, Deus começou a falar algumas coisas comigo nesse sentido e eu senti muito de Deus de fazer algumas perguntas para o pastor Gilson. Faz muito tempo que eu não falo assim, de uma forma um pouco mais próxima com o pastor Gilson, e eu comecei a ter um diálogo com ele nessa semana, porque Deus começou a falar alguma coisa, a trazer algumas coisas ao meu coração, e eu fui pensando sobre isso, né? E aqui nesse texto o apóstolo Paulo está falando justamente sobre duas leis, né? Uma lei que está residindo no íntimo ou na mente, né? Ele vai versar de formas diferentes e ele vai dizer a respeito de uma lei que está nos membros do corpo dele e que é uma lei que leva ele a fazer aquilo que ele não quer, né? Mas aí eu comecei a pensar sobre isso e a gente vai divagando, vai pensando sobre algumas coisas, escreve outras no decorrer da semana, e aí eu quero fazer algumas considerações com você a respeito dessas duas leis. Então, eu primeiro pergunto o que é lei? Né? Porque nós precisamos ter uma definição do que é lei, tá? Então, lei é um sistema de regras que são criadas e executadas por meio de instituições sociais ou governamentais para regular comportamentos, né? Então, lei nada mais ou leis é um sistema de regras de forma social, né, nas relações das pessoas, e elas vêm para regular os comportamentos das pessoas nesses grupos, vem, enfim, para
para trabalhar a vida das pessoas ou normatizar a vida das pessoas, seja em grupos maiores ou menor, ou na própria sociedade, se assim posso dizer, né? Então, é um sistema de regra de normatização de comportamentos, desculpa, né? E essa é uma definição bem simples, né? Por essa definição, nós podemos compreender que dos sistemas sociais mais simples aos mais complexos, existem leis e elas precisam ser cumpridas. Então, dos sistemas sociais mais simples aos mais complexos, existem leis e essas leis elas precisam ser cumpridas. Porque quando isso não ocorre, nós nos deparamos com muitos problemas. Então a gente vive hoje num mundo em que as informações elas são passadas de uma forma muito rápida, né? As redes sociais nos colocam a passar essas informações de uma forma muito rápida. E aí a gente tem acompanhado o que tem acontecido muitas vezes no mundo onde nós estamos vivendo, onde as leis não são cumpridas. Se a gente for ver aqui no Brasil, a gente cansa de ver as pessoas dizendo que nós temos leis. E o grande problema que nós temos aqui no Brasil é que essas leis não se fazem cumprir, não são cumpridas. E esse realmente é o problema, porque não basta ter a lei, as leis precisam ser cumpridas. O problema não é a existência da lei, mas o não cumprimento dessas leis. Então eu chego nesse texto bíblico, onde o apóstolo Paulo está tratando dessa normatização de lei. Ele está falando um pouco a respeito dessa lei que rege o comportamento das pessoas, né? E aí eu vou encontrar o regramento ou as leis em outros textos na Bíblia, né? Eu encontro lei, né, com Adão no paraíso. Então Deus dá as ordens de como as coisas vão funcionar no paraíso. Então eu tenho lei. Eu encontro lei com Adão fora do paraíso, porque quando Adão é colocado fora do paraíso ou expulso do paraíso, como nós estudamos na escola bíblica esses dias, né, Deus também vai colocar a forma como as coisas vão acontecer a partir dali. Existe um sistema de lei ou de leis com Moisés que se estende por todo o Antigo Testamento. E quando eu falo, eu não estou falando somente dos 10 mandamentos. Eu estou falando da existência de todo um conjunto complexo de leis, de comportamento das pessoas, que se estende por todo o Antigo Testamento. Mas aí termina o Antigo Testamento e vem quem? Jesus. E ele cumpre todas as leis que o homem não conseguiu cumprir, encerrando com isso um sistema, né, de cumprimento de leis que está em Moisés, sendo esse sistema o único caminho de se chegar a Deus. Então, quando eu pego as leis no Antigo Testamento, eu começo a ver que essas leis foram colocadas para que o homem vivesse com Deus, ou seja, para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Mas quando Jesus vem, depois de viver todo o Antigo Testamento debaixo desse sistema, Jesus vem agora, ele cumpre toda a lei, né, ele faz o cumprimento de toda a lei, e ele agora estabelece um novo sistema. Ele vai estabelecer um sistema de que o homem agora, para se relacionar com Deus, ele precisa ir até Jesus. Indo até Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, aquelas normas de condutas que nós tínhamos, ela tinha dentre os seus ideais, levar o homem a um relacionamento com Deus. Então, ele precisava cumprir toda aquela lei. Agora, em Jesus Cristo, essa lei, ele cumpre ela. Então, no quesito, para se chegar até a Deus, eu não tenho mais que viver sobre o cumprimento dessa lei. Eu agora vou a Jesus, e Jesus se torna
o caminho, ou o meu caminho de chegada até Deus. Ele abre um caminho de relação da vida das pessoas com Deus. Porém, tá? Nós precisamos vivenciar os princípios dessa lei. Ela não serve mais para me levar até a Deus, mas ela é um princípio da forma como eu preciso viver, porque eu vou lá atrás e eu vou encontrar várias coisas que estão dentro de todo o conjunto de leis e que são fundamentais para o meu bem viver aqui. Ou seja, eu preciso fazer a aplicação daquilo na minha vida. Pois bem, dentro essa nova realidade em Cristo, tá? Eu chego nesse texto de Paulo escrevendo aos Romanos. O apóstolo Paulo aqui fala a respeito de duas leis: a lei do pecado e a lei da vida habitando a mesma pessoa. Ou seja, Paulo está falando dele mesmo. Ele fala, eu vejo duas leis que estão dentro de mim. Eu vejo a lei da vida, ou a lei dos meus pensamentos, ou a lei do meu interior, mas eu também vejo uma outra lei que está, de certa forma, militando na minha vida, que é a lei do pecado, de forma a me levar a fazer coisas que eu não queria fazer. Então Paulo fala a respeito dessas duas leis na mesma pessoa. Veja que não é só a conduta correta que tem lei, mas a conduta pecaminosa também se constitui lei. Porque ele fala, eu vejo duas leis. Eu vejo a lei da vida, ou a lei dos meus pensamentos, e eu vejo a lei do pecado. Então não é só a conduta correta que se estabelece como lei. A conduta pecaminosa também se estabelece como lei. Diante dessa possibilidade destacada por Paulo, de duas leis se manifestarem na minha vida e na sua vida, nós precisamos saber quais os desdobramentos que a postura que nós tomamos para cada uma dessas leis, elas vão trazer para a nossa vida. Porque, meu querido, veja bem, se a lei está dentro da palavra de Deus, e não mais uma lei que me conduz a ele, tá? Uma lei como princípio moral de como eu viver com ele, porque agora eu vou a Deus por conta de Jesus Cristo, e não pelas coisas que a lei dizia que eu tinha que fazer. Então essa situação está resolvida em Cristo. Mas o viver dentro da lei de Deus ainda está, como princípio moral, como conduta de vida, ainda está estabelecida para a minha vida e para a sua vida. Então aí eu tenho duas leis. Uma lei que me leva a viver para esse Deus, e eu tenho uma lei que me leva a não viver para esse Deus, agindo dentro da minha vida. E isso traz desdobramentos. Isso vai surtindo outras situações e outras coisas que vão sendo manifestas de acordo com a lei que eu decido viver, porque é isso que Paulo está tratando nesses versos. Então, se você pegar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, os versos de 5 a 8, eles vão nos mostrar algumas coisas interessantes. Então a história continua. Eu li o 7, do 15 ao 25 para você, era o que nos interessava nesse momento. Mas no capítulo 8 ele continua a mesma situação, só você ler que você vai entender, mas eu quero ler a partir do versículo 5. Ele diz assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Então ele vai mudar, ele fala a lei do espírito, ele fala a lei da mente, lei do homem interior para tratar da lei de Deus. E ele fala da lei da carne, ou seja, aquela que age na minha vida, que me faz ter condutas errôneas, que me faz andar de forma diferenciada daquilo que é a vontade de Deus, tá? Então quando eu olho para esses versículos, ele vai colocar uma coisa: os que se inclinam para a lei do pecado ou para a lei da carne. Olha aí, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para morte. E querido, essa morte precisa ser interpretada de duas formas. Quantas pessoas estão vivendo longe de Deus estão literalmente morrendo. Porque acabam vivenciando uma vida, como diz a turma por aí, louca, né? Uma vida conforme a sua própria vontade, dá em morte. Mas a ideia de morte na Bíblia é uma ideia de separação. Então, quando ele está dizendo porque o pendor da carne dá para a morte, é uma ideia de separação, não só separação física, mas separação no estado do espírito do próprio Deus. Então, esse aí é para quem está vivendo na lei do pecado. Versículo 6 diz isso. Olha o que diz o versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, quem vive na lei do pecado ou da carne, seja o nome que se dê, essa pessoa está vivendo como totalmente longe de Deus. Versículo 8, aliás, é inimigo de Deus. E o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Querido, quem está vivendo na lei do pecado não tem como agradar a Deus. Não é possível. Então Paulo já vai deixando essas coisas de forma certa. Ora, quem está vivendo na lei do pecado, ou debaixo do jugo do pecado, ou caminhando no pecado, está nessa situação. Agora, os que se inclinam para a lei de Deus, ou do Espírito, olha o que diz o versículo 6. Portanto, o pendor da carne dá para a carne, mas o do Espírito, ou o pendor do Espírito, dá para o quê? Vida e paz. Então muda totalmente o contexto de em qual lei você está vivendo. Se você pegar o versículo 14 ao versículo 15 aí do capítulo 8, também diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, quem vive pela lei de Deus se torna o quê? Filho. Vive como filho. Veja bem, né? Eu preciso pensar de uma forma um tanto ampla para eu poder entender. Porque o apóstolo Paulo, quando eu pego o capítulo 7, ele está falando que na sua própria vida ele vê militar essas duas leis. E aí ele termina o versículo 25, diz assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Maravilha. Versículo 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Maravilha. Isso é algo maravilhoso da gente pensar. Mas eu quero pensar com você um pouquinho mais além. Quantas vezes, vivendo como filho de Deus, vivendo como crente em Cristo Jesus, vivendo como alguém que se diz um seguidor de Jesus Cristo, você vê essas duas leis militando na sua vida. Você vê uma manifestação clara de uma ação pecaminosa na tua vida. Você vê que o pecado é algo tremendamente persistente. Então, quando eu olho para essas duas situações, eu vejo que eu posso fazer escolhas. Aliás, eu acabo fazendo escolhas. Em que lei eu quero viver? No final dessa história, dessa mensagem, eu quero contar uma história para você. Então veja que a lei que me governar vai me colocar em um patamar oposto à lei que não me governar. Se eu estiver vivendo na lei da vida, na lei do Espírito, na lei que age na minha mente, então eu estou vivendo em oposição à lei do pecado.
Mas, querido, se eu estiver vivendo uma vida no pecado, então eu estou servindo ao pecado. E eu estou em oposição àquilo que é a lei de Deus. Isso aqui é claro. E quantas vezes nós olhamos e vemos que a lei do pecado está se manifestando em nós. Bom, você precisa entender pecado, querido, como coisas do tipo, né? Adão, desobediência. Porque eu e você temos uma mania de taxar pecado. E a gente acha que mentir não é pecado. Ou a gente não considera isso tão grave. Eu digo que pecado só se diferencia um do outro nas suas consequências. Porque para Deus, quem mente e quem mata estão no mesmo patamar em ofensa. O resultado é outra história. Então aí eu pego esse sujeito chamado Adão, um ato de desobediência. Eu pego Abraão, quando resolve ter um filho com Agar, desobediência, porque Deus falou que ia dar um filho para ele. Eu olho Davi, desobedece a Deus, mas também comete um homicídio, né, porque ele põe um homem na frente de batalha, ele conta mentira, tenta ocultar. Então, no bojo, isso é um todo. Para Deus, esse negócio não há diferença. Então, veja que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele traz para dentro da realidade de vida dele atitudes de quem está na lei do pecado ou de quem está na lei do espírito, ainda que não tinha o espírito lá da forma como nós temos hoje. São essas coisas que a gente precisa considerar e são essas as coisas que eu estou falando com você aqui hoje. Que o apóstolo Paulo, não lá na lei, mas aqui na graça, dizendo que ele vê duas leis na vida dele, agindo na vida dele. Uma lei ainda que ele diz que com essa lei ele se torna escravo de Deus, que é a lei da mente, que é a lei do espírito. Mas no seu corpo ele vê uma outra lei militando contra essa. Então veja que a lei que me governar vai me colocar em um patamar de oposição a outra lei que não me governa. Aí a minha primeira pergunta para você: que lei tem governado a sua vida? É a lei do espírito ou é a lei do pecado? Esse é o primeiro desdobramento. Mas existem outros. Nós já falamos que a nossa vida não é obra do acaso. É lógico que não falamos isso hoje, mas falamos outras tantas vezes. Já falei na escola bíblica também. Você não foi criado para nascer aqui na terra, cumprir algumas metas e depois morrer. Isso aqui não resume a sua vida. Há uma coisa chamada eternidade, que é a continuidade da sua vida após esse plano que nós estamos vivendo. Então, após esse plano, tem vida. Tem uma outra realidade chamada eternidade. Para você entender o propósito da sua vida, você precisa ir a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eu estou falando com você, que conhece muito bem a Deus, e que sabe que o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então você foi a Jesus Cristo, você entendeu que ele morreu na cruz pelos seus pecados, você se arrependeu, você pediu perdão e agora Jesus Cristo coloca você em um novo relacionamento. Um relacionamento aberto que você tem com Deus para poder falar com ele a hora que você quiser, aonde você estiver. Então ele faz isso, chamado por mim para você. Mas ir a Deus e viver com ele é um desafio. Porque é como está dizendo o apóstolo Paulo. Viver com Deus, querido, é um desafio. Porque quem fala para mim que vida com Deus é fácil, eu sinceramente começo a duvidar se essa pessoa tem uma vida com Deus. Que eu, para mim, até hoje não achei a vida com Deus fácil. Isso não quer dizer que ela é ruim e impossível. Eu só estou dizendo que não é fácil. Por quê? Porque haverá uma guerra dessas duas leis na sua vida, justamente para que você não faça ou não cumpra o propósito de Deus estabelecido para você. Para cada pessoa, Deus tem
propósitos. Mas há propósitos que eles são únicos para todas as pessoas também. E nesse ponto, uma luta maior vai se levantar para que não se cumpra na sua vida o propósito que Deus tem estabelecido para você. Independente da sua profissão ou do que você faça, a sua vida é para a glória de Deus. Querido, esse propósito é comum a todas as pessoas. A minha vida e a sua vida precisam ser para a glória de Deus. Tudo que você faz, a forma como você vive, precisa transparecer o Deus que você serve. Então você diz que serve a Deus. Maravilha. Que beleza isso. Mas a forma como você vive e tudo que você faz precisa transparecer esse Deus. Então o que você fala precisa transparecer esse Deus. O que você pensa precisa transparecer esse Deus. O meio aonde você vive precisa transparecer esse Deus. Porque nós vivemos o quê? Para a glória dele. Mas novamente eu volto na lei. Que lei tem governado a sua vida? Porque veja bem o que diz Mateus capítulo 5. Vá comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, tu és sal da terra e luz do mundo. Você é chamado para ser isso. Sal da terra e luz do mundo. Vá comigo lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É a mesma coisa. Isso aqui é lei. É a lei do Espírito e da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pronto. Então eu vejo de uma forma muito clara que Deus tem um propósito com a minha vida e com a sua vida, que a nossa vida seja para a glória dele. Mas veja bem, qual é a lei que está governando a minha vida e a sua vida? Porque a lei que me governa pode mostrar ou não quem é o meu Deus.
Porque se eu vivo pela lei do Espírito, eu entendo que Deus tem um propósito, que a minha vida é para a glória dele, e isso revela a Deus. Porém, se eu vivo pela lei do pecado, pela lei da minha carne, o que acontece? Essa lei não tem como revelar o Deus que você diz que serve. Então, nós já temos aqui dois desdobramentos do capítulo 7, versículo 15 a 25, que Paulo fala de duas leis que estão militando nele. Uma lei, que é a lei do Espírito de Deus, uma lei do homem interior, uma lei da mente, que leva ele ao desejo de fazer aquilo que é bom. E existe uma lei nos membros dele, que é conhecida como lei do pecado, e que coloca ele a desejar a fazer aquilo que é mal. É essa a oposição que eu e você também enfrentamos. Duas leis. Então nós já temos esses dois desdobramentos. O primeiro, eu coloquei aqui como efeitos da lei que me governa. Porque os que se inclinam para a lei do pecado ou da carne, nós já lemos lá no começo, adquirem para si morte, inimizade contra Deus, e não tem como agradar a Deus. Mas os que se inclinam para a lei de Deus, lei do Espírito, da mente, do homem interior, eles têm vida e paz, e eles também são chamados de filhos de Deus. Esse é um dos desdobramentos quando há essas duas leis dentro da minha vida e da sua vida, e nós optamos por uma das duas que nos governe. Mas num segundo momento, eu tenho uma questão com o propósito da lei que me governa. Porque se eu entendo que Deus tem esse propósito, que a minha vida é para a glória dele, eu vou fazer de tudo para viver. Mas eu tenho duas leis que estão, e uma dessas leis, ela pode revelar através da minha vida Deus aos homens. É o que diz Mateus 5,16. E vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mas se quem está me governando é a lei do pecado, a minha vida não pode revelar a Deus. Porque eu me torno sal sem sabor e luz que foi colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo da mesa. Eu não consigo iluminar ninguém. Eu me tornei sal insípido e luz que não pode iluminar. Porque quem está governando a minha vida é uma lei chamada lei do pecado. Então elas estão em constante oposição. A minha pergunta para você, lógico, ela é clara e você já até sabe. Qual dessas leis tem governado a tua vida, meu irmão? Porque é isso que Deus tem falado com a minha vida nesses dias. Adriano, que lei está governando a tua vida? E eu não sei se você percebeu isso. Essa ausência que nós temos hoje de estarmos juntos, de estar próximo, não tem jeito. Isso abala a nossa fé. Porque nós temos uns nos outros uma coisa chamada o corpo de Cristo. E apoio uns nos outros, e em especial aqui no Brasil. Isso é muito comum. A nossa igreja é uma igreja diferenciada. A nossa igreja no Brasil, quando eu quero dizer. A igreja brasileira é uma igreja diferente. Porque a gente gosta de festa, a gente gosta de celebração, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de dar a mão e a gente participa. Mas a tendência é que quando essas coisas como objeto de culto, de uma forma muito brusca, nos foi tirada, isso abala a minha fé e a sua fé. Porque agora nós precisamos viver igreja num contexto diferenciado. Esse aqui que eu e você estamos vivendo, de nos encontrarmos, porque ainda estamos morando numa cidade pequena, e encontramos um ou outro irmão, né? E a igreja que precisa se estabelecer dentro da nossa casa. E talvez esse seja um grande problema, porque nós estabelecemos o templo como igreja, mas temos nos esquecido ou não tínhamos a prática de fazer com que a nossa casa seja a igreja. E aí, meu irmão, isso abala a nossa fé e esfria. E aí,
nós corremos o risco de dar uma vazão à lei do pecado. Quando eu falo em pecado, querido, é aquela coisa de não se interessar mais por isso aqui. De não parar mais para entrar no quarto, como a Bíblia diz, no secreto e orar a Deus. De não vivenciar mais uma rotina com esse Deus. E começarmos a viver a vida meio que do jeito que a gente acha que tem que viver. E coloca a vida no corre-corre. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. E de certa forma a fé acaba ocupando um espaço secundário na nossa vida. Isso é pecado. Não estar com Deus é pecado. Não buscar a Deus, não para pedir, mas para relacionamento, isso é pecado. E nós damos vazão, e nós falamos ainda na quarta-feira, querido, nós temos um inimigo que mapeia e esquadrinha a nossa vida todos os dias. Mas o apóstolo Paulo, ele é alguém assim que vive a história de vida dele de uma forma muito intensa. Ele diz assim, ele trabalha esse contexto em outros textos da Bíblia. O maior objetivo de Paulo foi levar a salvação de Deus aos homens. Então, tão logo Paulo entende quem Deus é, quem é Jesus Cristo, ele se envolve. Ele se toma como parte dessa obra de Deus. Nessa tarefa, ele empenhou a sua vida sem pensar no que isso poderia e de fato lhe custou. Porque o apóstolo Paulo sabia que a luta ia ser grande. Nós já falamos várias vezes lá do Ágabo, do profeta Ágabo, que fala dos sofrimentos que Paulo vai passar. E mesmo assim ele não desiste. No ato da sua conversão, ele sabia que sofreria na sua vida. Mas ele empenha a sua vida para o trabalho de Deus, mesmo sabendo do que isso ia lhe custar. Quando você lê esse texto que ele está escrevendo aqui de Romanos, você vê com muita facilidade, você consegue perceber com muita facilidade a preocupação que Paulo tem. E a preocupação que ele tem é uma única, que a lei da vida vença. A lei do Espírito vença, não só na vida dele, mas na vida de todas as pessoas. É lógico que a vontade dele é que essa lei de Deus vença, mas isso depende de como ele vai optar por viver. Então, não adianta eu simplesmente entender que existe isso. Para isso se estabelecer na minha vida, eu preciso optar viver de uma forma que quem esteja governando a minha vida é o Espírito. Essa preocupação, querido, ela é vista em outros textos de outras formas, e todos os textos do apóstolo Paulo. Vá comigo lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homem, e reconhecendo na figura de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu poderia ficar com você até o verso 7, quando ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ele está dizendo: tende esse sentimento em vocês. Querido, só consegue viver pela lei de Deus, a lei do Espírito,
quem se esvazia, quem assume forma de servo. Paulo assume forma de servo. Os outros homens da Bíblia que você vai encontrar, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eles assumem a forma de servo. Mas olha um outro texto, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Então Paulo está dizendo, olha, eu coloquei um fundamento, mas cada um precisa ver como tem edificado. E ele coloca isso que algumas pessoas vão edificar com um material nobre e outras pessoas vão edificar com material que se consome. E eu acho tão bacana porque ele diz assim, que algumas pessoas, as pessoas que optarem por edificar com material nobre, ouro, prata e pedra preciosa, essas pessoas vão receber galardão de Deus. E aí, se você pegar 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele vai falar que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, e desde agora ele está preparado para receber a coroa da vida. A ideia dessa coroa é a ideia justamente de galardão, prêmio aqui de Deus. E o texto está dizendo que quem edifica com ouro, pedras preciosas e prata, esse recebe galardão. Mas o outro que edifica com palha, com material inferior, com palha, com madeira, enfim, com material, como ele coloca aqui, madeira ou feno, essa obra vai ser consumida pelo fogo, essa pessoa vai entrar no céu somente com salvação, mais nada. Então, o apóstolo Paulo tem uma ideia de que isso aqui é viver a vida de forma relaxada, é edificar sobre o fundamento chamado Cristo, que é o fundamento precioso da vida de qualquer pessoa, com qualquer material. Querido, se nós estamos fazendo isso de forma relaxada, isso é o quê? Pecado. Eu estou sendo governado por uma lei que me leva a fazer a obra de Deus de qualquer forma. Isso é pecado. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe quem escreveu isso? Paulo. Então, eu fecho essa palavra dizendo que o terceiro desdobramento de que a lei que nos governa, da lei que nos governa, ela vai trazer os resultados daquilo que tem sido o nosso trabalho no Senhor. Não que eu estou trabalhando para receber alguma coisa de Deus, não é isso. Deus já me deu a salvação. Mas eu sei que Deus me abençoa com muito mais. Mas esse texto de Romanos deixa algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Que o que traz de reflexo na minha vida e na sua vida, demonstra que tipo de lei tem governado na minha vida e na sua vida.
Então, se eu tenho paz, se eu tenho tranquilidade no meu coração, se eu sei que eu sou filho de Deus, sem aquela coisa do tumulto, querido, a lei que está me governando é a lei de Deus. Mas se eu me coloco numa situação de que quem governa a minha vida sou eu dirijo, eu faço do jeito que eu quero, a Bíblia está dizendo que isso é se tornar inimigo de Deus. O outro aspecto que a gente que viu é do propósito de que a nossa vida seja para a glória dele. A forma como eu e você estamos vivendo, ela revela Deus aos homens ou ela esconde Deus dos homens? Porque talvez algumas pessoas olhem para mim e para você e digam que eu não quero Deus dessa pessoa. Deus que me livre. Eu não quero esse Deus. Para viver desse jeito. Então, meu amado, são leis que estão governando a minha vida e a sua vida. Ou é a lei da vida, a lei do espírito, a lei do homem interior, a da mente. Ou é a lei do pecado que governa sobre a nossa carne. E a forma como nós encaramos a obra de Deus. A forma como nós fazemos a obra de Deus. E Paulo, ele trabalhou em muito. A forma como nós encaramos viver a obra que Deus tem através da nossa vida, do chamado pessoal que ele tem a cada um de nós, também é determinante sobre que tipo de lei está governando, porque isso demonstra se eu estou fazendo de forma fiel, edificando sobre o fundamento que é Cristo, com pedra preciosa, com prata ou com ouro, ou se eu estou edificando com madeira, palha ou feno. Então, queridos, eu fico às vezes triste com algumas coisas que eu vejo. Se você quiser, eu tenho no meu carro. Está no meu carro, está atrás do meu carro ainda. Né? Eu preciso dar para um irmão aí para ele jogar com os bichos que ele tem. Então a gente foi montar a cesta básica, isso já faz tempo, não é de agora não, tá no meu carro já faz bastante tempo já. Eu tenho 2 sacos de arroz bichado e 2 sacos de feijão velho bichado, você não quer comer isso. Isso é pecado. Isso é quando a gente vai fazer a obra de Deus, porque dar é fazer a obra de Deus, isso é pecado. É isso que eu estou dizendo para você. Então eu quero que você olhe pecado quando você contemple toda a sua vida. Não é uma ou outra coisa. É a forma como você está vivendo. Eu quero que você olhe para que lei está governando você. Se é a lei do Espírito de Deus, que te leva a não ser o perfeitinho, porque isso nós não somos, não é isso que eu estou falando. Mas é quando eu consigo olhar para a minha vida e eu consigo entender uma coisa, há um Deus que está me governando, porque eu tenho conseguido vencer as ações pecaminosas que Satanás tem levantado contra a minha vida. Mas o contrário disso, querido, é estar cedendo às situações, vivendo na lei do pecado e contrariando tudo aquilo que é a vontade de Deus. A sua vida, quem é que tem governado? Então, para encerrar, eu vou contar o testemunho que muitos de vocês já conhecem, mas pode ser que alguém ou alguns não conheçam. Então, conta a história que um missionário foi numa tribo para evangelizar lá, para falar de Jesus naquela tribo, aqueles índios, e ali alguns índios aceitaram a Cristo, né? Resolveram entregar a sua vida para Jesus, e o missionário fez a obra dele ali e depois foi embora. E tempos depois esse missionário voltou, mesmo trabalho com o apóstolo Paulo fazia, ele fez, voltou lá, e quando ele chegou lá, ele começou a conversar com um índio em especial, alguém que eu acredito que ele teve uma afinidade um tempo maior, e ele foi perguntar para esse índio como é que estava a vida dele, a nova vida dele com Deus. E ele disse assim para o missionário: olha, missionário, eu sinto como se dentro de mim uma briga de 2 cachorros muito bravos estivessem acontecendo. É uma briga muito intensa. E o missionário ficou pensando sobre aquilo que ele está falando.
E quando eles terminaram a conversa, o missionário disse assim: me responde uma coisa. Qual dos cachorros vence a briga? E a resposta do índio: aquele que eu alimento mais. Querido, se você alimentar a sua vida espiritual, você pode ter certeza que o que vai te governar é a lei do Espírito de Deus. Mas se você alimentar a lei do pecado, a cada dia que passa, você vai viver mais longe de Deus. Eu não sei se você viu no grupo da igreja, o Edinho, esposo da irmã Adriana, ele postou um vídeo. Eu não tinha visto o vídeo, eu fui ver o vídeo só ontem à noite. E eu confesso para você que eu chorei muito. E eu mandei aquele vídeo para algumas pessoas. E eu aconselho você a ver aquele vídeo, que é a história do menininho e a sua oferta. E eu coloquei isso no grupo da igreja porque justamente isso não é uma questão com a oferta. Eu tinha conversado durante o dia com uma outra história, com uma outra pessoa sobre oferta, dentro do mercado de São Paulo. Nós estávamos falando sobre oferta, a gente falou alguma coisa. Mas quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, eu gostaria de ter a conversão, a vivência com Deus que aquele menino tem. Aí dá para entender quando Jesus diz que nós precisamos nos tornar como crianças. O vídeo é lindo. Aquele vídeo é o vídeo para você ver hoje, para você ver amanhã, para você ver depois. Não é para você ir dar oferta, mas para você entender o que é relacionamento com Deus. O que é com coisas simples. Falei, meu Deus, com coisas simples Deus fala ao coração da gente. Meu irmão, minha irmã, Deus tem falado essa palavra, não é para você, é para mim. E eu estou compartilhando com você porque eu entendi que ela seria importante ser compartilhada com a igreja. Eu espero que quem governe a sua vida seja a lei do Espírito e não a lei do pecado. Mas se porventura o que está governando a tua vida é a lei do pecado, Deus tem nos chamado ao arrependimento. Deus tem nos chamado a nos voltarmos para Ele, meu irmão. O tempo é chegado. A minha pergunta para o pastor Gilson: até onde isso tudo que está acontecendo no mundo em que nós estamos vivendo e que nós não tínhamos visto ainda, não é uma realidade de que a palavra está se cumprindo e o tempo está terminando? Então esse tempo é um tempo de arrependimento. Se a lei que te governa é a lei do pecado, é hora de se arrepender. É hora de falar, me perdoa, Senhor, e de se voltar para Ele. Amém? Vamos orar. Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer porque a tua palavra diz que o Senhor corrige a todo aquele que o Senhor ama. Eu quero te agradecer pela tua correção na minha vida, porque eu não sei o que o Senhor está fazendo na vida das outras pessoas, eu não sei. É só o Senhor que sabe, e isso é muito pessoal e particular. Eu te agradeço por essa palavra, porque o apóstolo Paulo, para todos nós, é um referencial. Um homem pecador como qualquer um de nós, mas um homem que encarou o viver com o Senhor como a máxima da vida dele. E é esse homem que diz que olha para a própria vida e vê duas leis que estão militando, guerreando no corpo dele. Uma delas vai nos governar, com toda certeza. E a expectativa é que a lei do Espírito, a lei da mente, a lei do homem interior,
a lei do Espírito, seja a lei que nos governe. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer quem tem governado a nossa vida, se é a lei do Espírito ou é a lei da carne, a lei do pecado. Se é a lei da carne, é a lei do pecado. Nos leva, por favor, ao arrependimento, porque o tempo é chegado. O Senhor tem nos chamado a estar próximos do Senhor. Por favor, nos ajude. Não nos deixa, Senhor, ficar como estamos, se as coisas não estão bem na nossa vida. O Senhor é poderoso e o Senhor tem a liberdade para poder mexer com a vida de cada um de nós. Que essa palavra, Senhor, ela traga paz ao nosso coração. A Bíblia diz que a correção, no momento que ela é aplicada, ela não traz bons frutos, né? Ela não produz alegria na nossa vida, mas depois ela traz frutos pacíficos. Que a tua palavra venha a nos corrigir e a nos transformar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe todos. Amém.